Quinto ano, nosso segundo vídeo de ciências, né? Como prometido, vamos falar sobre a gravidade, tá? Deixa eu arrumar aqui, ó, de frente pra mim, né? Assim é melhor. Olha, você tá vendo a casa da minha mãe e o quarto da minha mãe. Então, olha lá. A gravidade da Terra, né? Ela se refere-se à aceleração que a Terra transmite para objetos sobre ou perto de sua superfície, através de sua força gravitacional. Então, olha lá, em unidades SI, essa aceleração é medida em metros por segundo ou quadrado, ou equivalente em newtons por quilograma. Nossa, que difícil, né, professora? Então, olha lá. A gravidade da Terra, né, refere-se à aceleração que a Terra transmite para objetos sobre ou perto da sua superfície. Então, é a força. É como se fosse um ímã, como se fosse uma energia, tá? Que a Terra tem. Que a gravidade que a Terra tem mesmo, tá bom? Aí, nós podemos falar o seguinte também. Perguntam também, né? O que cria essa gravidade da Terra? É a massa e distância, né? A força da gravidade entre dois objetos é o produto de massas dividido pelo quadrado da distância entre eles. Ou seja, quanto mais massa um objeto tem e mais perto ele está, maior sua força de atração sobre outro objeto. Então, retornando, quanto mais massa um objeto tem, quanto mais fofinho, grande, gorducho ele é, mais perto ele está e maior será a sua força de atração sobre outro objeto, tá bom? Aí, professora, o que é placas tectônicas, né? Então, tectônicas de placas ou tectônica de placas, né? Ou placas tectônicas é uma teoria da geologia que descreve os movimentos de grande escala que ocorrem na litosfera terrestre. Professora, e por que existe placas tectônicas? Então, porque, né? Posso dizer que é o seguinte: mesmo essa camada não seja inteira, estando fragmentado em várias partes, eu nunca acho a câmera do celular para falar, eu fico falando com as paredes, né? Mesmo essa parte da camada não sendo inteira, né, estando fragmentada em várias partes, chamadas de placas tectônicas, elas recebem este nome porque relacionam-se com os movimentos ocorridos na superfície, movimentos tectônicos, que as empurram umas contra as outras, como se fosse, ó, certo? Por isso que são chamadas de placas tectônicas, pelos seus movimentos de empurra, tá bom? Mas, professora, quantas placas tectônicas tem no Brasil? Aí eu tive que olhar lá no Google, né? Porque eu sabia que essas perguntas iam aparecer e eu não iria saber responder. Fui até o Google e no Google me diz, vou ler para vocês aqui, peraí, deixa eu ver. Atualmente, existem 12 principais tipos de placas tectônicas. A placa eurasiática, placa indo-australiana, placa filipina, placa dos cocos, placa do Pacífico, placa norte-americana, placa arábica, placa de Nazca, placa sul-americana, placa africana, placa antártica e placa caribenha. Então, olha lá, são 12 principais tipos de placas tectônicas que nós temos no